Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Rio J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barburinho Alegria na apresentação. E comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, um titi? Essa piadinha nova agora, né? Até o final do ano, né? E o Thiagão, né? O Thiago Bom Tempo é o 2 titi, né? Puta merda. Ai, muito bom dia, boa tarde para todos os nossos ouvintes, querido amigo Elias Fallers. Estamos aí mais uma semana de J-League e piadas que só o senhor inventa. Agora que acabou a Copa, nossa nova pauta de conversas em off é o encontro do final do ano do grupo do futebol nippon, né? Então, sempre estão falando sobre isso aí. Final do ano vai ser, no mínimo, interessante com todas essas piadas famigeradas de vosso senhor, a minha pessoa. Galera, fiquem de olho aí que em breve teremos novidades sobre o encontro anual dos fãs do futebol japonês. Dessa vez teremos a presença do Mr. Thiago Henrique Cruz, que ano passado ele tava com defeitinho no dedo, né? Aliança. É verdade. Aí acabou pesando, né? Ali a viagem no final, ele não, bem, eu tô recém-casado. Não dá, tem que aproveitar porque depois fica meio complicado, então não deu. Então, mas esse ano estaria lá firme e forte lá com todos os guerreiros Z. É isso aí, ele que botou o anel no dedo ano passado, esse ano vai botar o anel não, vamos pra J-League, não começa. Caralho, velho, isso aí tá impossível. Tá impossível. Você é o Oswaldo Oliveira da putaria. Eu sou o Ari Toledo. Ari Toledo, meu Deus, ok. Será que Ari Toledo já esteve no Japão? Eu vou pesquisar sobre isso depois. Ari Toledo, excursão de Nagoya, 1999. Seria genial, né? Seria no mínimo genial. As piadinhas dele que são todas iguais, né? Então, né? Todas traduzidas, né? Por Hiragana e Katakana. Sugoi. Bom, galera, tivemos aí nesse meio tempo 3 rodadas, a 17, 18 e 19. Passarei os resultados rapidinho da 17 e da 18. E debateremos aqui sobre a 19. Só antes de começar, lembrando que fechou o primeiro turno na rodada 17. E agora já estamos no segundo turno, 19ª rodada. Ou seja, a segunda do segundo turno. Os resultados foram os seguintes. Kobe perdeu em casa para o Belmari por 3-0. Nagoya e Sanfrecce ficaram 0-0. Kashima 6, Reysol 2. No clássico dos Kashima, entre aspas, né, Thiago? Sagan 0, Sendai 1. Cereço e Ural ficaram no 1-1. Gamba 1, Shimizu 2. Frontale 1, Nagasaki 0 e Tokyo 5, Marinos 2. Lembrando que esses foram os resultados que fecharam a 17ª rodada, o primeiro turno, né? Na outra rodada tivemos o seguinte. Esqueci de falar que Sapporo e Júbilo Alto ficaram no 0-0. Bom, as outras foram as seguintes. Cereço 0, Kashima 2. Tokyo 0, Nagasaki 1. Nagoya e Sapporo tiveram o jogo adiado, assim como o Belmari e Frontale também. Sagan e Júbilo ficaram no 0-0. Sanfrecce 1, Ural 4. Clássico do titular contra filial, né? Filial se deu mal. Kobe 1, Reysol 0. Gamba e Kashima ficaram no 1-1. E Sendai 2, Cereço 2. Lembrando que esse jogo de Cereço e Kashima era daquele jogo adiado da 14ª rodada, é isso, né, Thiagão? Isso, exatamente. E agora, quer comentar alguma coisinha dessas partidas antes de perder essa 19ª? Alguma observação assim que você achou interessante ou bora? Rapidão, só pra gente não passar em branco, a gente sabe que não vai ter muito, às vezes, fazer rodada certinha da J-League, e os nossos ouvintes já estão meio que sabendo, mas é sempre bom lembrar que normalmente a gente faz de 2 em 2, a não ser que a gente traz pro nosso programa e como rodas atrasadas, os jogos acabaram sendo domingo e quarta-feira, então ficou um pouco mais complicado. Mas nessas rodadas que passaram, um jogo interessante, né, foi que algumas rodadas atrás ali o Leverkusen foi demitido do Gamba Osaka, né? Acabou não aguentando, né? E até porque o Gamba acabou perdendo, né? Se não me engano foi até no jogo que o Gamba perdeu de 4-0 do Hiroshima, foi o último ali do Leverkusen como técnico
do time de Osaka, não funcionou. Na rodada 17 teve um jogo bem interessante, né, que foi ali o 6-2 do Kashima contra o Kashiwa Reysol, né, um resultado muito atípico, né, um que dá força pro Kashima, e é um resultado que a gente não vê faz tempo, né, faz tempo que o Reysol não perde um resultado tão elástico assim, né, então foi um jogo interessante. A mesma coisa pro jogo do FC Tokyo, que venceu também o time do Marinos por 5-2. Esse jogo também teve um revés interessante, né? Foi que o técnico do time do Marinos estava ausente, né? O Popescu, por causa que ele acabou pedindo algumas semanas de folga devido à perca do seu pai, que ele teve que voltar à Austrália para fazer parte do enterro e tudo mais. Nossas condolências. E nesse meio tempo dessas rodadas aí, se não me engano, foi na rodada 16 também aconteceu isso. Na rodada 17 ele já estava de volta já, mas mesmo assim pouco pôde fazer para tentar melhorar esse aspecto do time. O time do FC Tokyo muito superior à equipe do Marinos. O time do Ural acabou empatando com o Cereço, um jogo até que foi interessantíssimo, né? E a vitória dos times em cima do Gamba meio que mostra que o problema do Gamba não é só o técnico, né? A gente até discutiu no último Inomaru que o problema do Leverkusen era que ele estava colocando alguns jogadores em posições que não estava agradando esses jogadores, né? Mas os problemas do jogo do time do Gamba são maiores que isso, a gente vai poder discutir isso mais pra frente. Na rodada 18 teve um jogo muito interessante, que foi o jogo do Hiroshima contra o Urawa. O Urawa ganhou de 4-1, né? Uma goleada aí do líder. E aí uma chance de ouro para o FC Tokyo para chegar, mas chegar lá o FC Tokyo perde, né, do Vivari Nagasaki por 1-0 e meio que perde a chance de encostar de vez, né, no Santos Hiroshima, mas são coisas do futebol. Um detalhe interessante é que o Fernando Torres já estreou, né, pelo Sagantoso, e o Sagantoso não ganhou até agora, apenas empatou e perdeu. Então fica essa micro informaçãozinha aí que o El Ninho ainda não conseguiu balançar as redes na J-League. E agora, né, o rodada 19, a gente vai poder discutir um pouquinho o jogo a jogo. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, a rodada 19. Vamos começar pelo The Miracle of the rodada. Ok, qual foi? Eu esqueci como é a rodada em inglês, ficou de rodada. Miracle rodada, ok. Porra, eu não lembro, fugiu. Shido, enfim, foda-se. O milagre da rodada foi o seguinte: o Nagoya venceu! O Nagoya venceu, cara. Puta merda. Mas assim, venceu por pouco, hein? Que no final do jogo teve uma bola nas costas do Langerhard lá que quase que entrou, cara. E ele torceu assim, cara, ele vibrando como se tivesse sido campeão da Copa do Mundo pela Austrália, né? Porque... Rapaz do céu, e venceu fora de casa. O Nagoya chegou a meter 2-0 no primeiro tempo com um gol do Jô. E do Fake Maeda, né? Foi o Maeda que também fez um puta de um lançamento ali, um toque de calcanhar ali, primeiro gol do Jô também. Tá pesada essa nova dupla de ataque do Nagoya. O Fake Maeda é melhor que o original, hein? Muito, né? Não precisa se esforçar muito pra ser, né? Exatamente. E depois o Nakano diminuiu para a equipe do Sendai. O Sendai que continua tranquilinho ali com 26 pontos. Já são aí 11 pontos da degola, né? Tiagão tá tranquilo. E o Nagoya deu aquela respirada, né? Tinha apenas 10 pontinhos ali no fim do retorno. E agora já tem 13. Empatou na rodada anterior e agora venceu, né? Tá começando a... Tudo bem que tá uns 500 pontos atrás do Reysol, com o primeiro fora da zona, né? Tá, 500 eu não digo, mais 7. É coisa ainda, né? Mas já deu aquele alívio, né? Passou um pouco daquela agonia. Pois é, o time do Nagoya ainda, claro, né, muito com a corda no pescoço, o resultado tinha que vir uma hora, seria interessante, o jogo contra o Sendai era uma oportunidade de ouro para você conseguir esse resultado, e o jogo começou assim, bem atípico mesmo, logo no comecinho ali, se não me engano, um pouquinho antes dos 20 minutos do primeiro tempo, o Yadima sentiu, né, acabou caindo no campo sozinho. O Yadima, que é um jogador que eu gosto bastante, que veio do Urawa, foi pro Gamba, o Gamba emprestou ele agora pro Sendai até o final da temporada, e é um cara de 24 a 25 anos que precisaria fazer uma boa segunda metade do campeonato pelo time do Sendai para conseguir um espaço nesse Gamba Osaka, né? E aí se machuca, né? Então talvez isso acaba complicando o Yadima, que estava basicamente sossegado com aquela vaga ali como meia direita na equipe do Sendai.
melhoras pro Yadima. Mas o time do Sendai, que agora tem Mike Havner, né, como um plano B, ou até um jogador que vai estar lutando por titularidade, começou um pouco mal, né? O time do Nagoya acabou fazendo os gols até com uma certa facilidade no meio campo, né, vencendo bem ali. O time do Sendai teve dificuldades em manter a posse de bola no segundo tempo. Na segunda etapa chutou mais, né, principalmente depois que acabou fazendo ali o gol com o Nakano. O time forçou, colocou o Mike Havner no finalzinho do jogo, tirando um dos zagueiros e colocando basicamente um terceiro atacante, né. O time acabou jogando com um 4-4-3. E no último lance, um dos últimos lances da partida ali, teve o chute ali, acabou batendo nas costas do goleiro do Nagoya, quase que entrou, mas o Nagoya acabou segurando. O Sendai também, né, a gente sabe que é um time que luta, joga muito no contra-ataque, mas não tem lá um bom last game, né, normalmente não, os gols do Sendai não são feitos nos últimos momentos do jogo, mas o time do Sendai poderia ter saído com empate, que seria até um resultado justo, mas o time do Nagoya que lutou tanto merecia essa vitória. E vamos ver, né, se agora dá uma aliviada, uma tentada, apesar que eu já acho que já é um pouco difícil em pensar no Nagoya se manter na J1, mas é muito cedo para cravar que ele vai estar caindo, mas aí vai ser um negócio que vai ter que angariar jogo a jogo. E um detalhe interessante, que o uniforme 2 do Sendai é basicamente, né, quase anualmente muito melhor do que o uniforme 1, né? Dessa vez é um preto com números escritos em dourado, bacana pra caramba. É realmente uma camisa muito legal mesmo, né, Thiago? Uhum. Se eu for comprar o negócio do Sendai, é de muito difícil de encontrar, mas se eu conseguisse ter a oportunidade, claro que eu pegaria esse uniforme preto muito, muito foda. E agora que tem o Mike Havner, é um incentivo a mais eu ter uma camisa do Sendai. Até porque eu também tô devendo do ano passado da nossa aposta, então vou ter que comprar de qualquer jeito. Vamos ver se a pessoa cumpre apostas, né? Vou comprar até o final do ano. Eu tenho até o final de estar com a camisa do Sendai no nosso encontro. Maravilha, Tiagão. Vamos ver se isso se concretiza. Tiagão, aconteceu um virou nesta rodada e foi um vira-vira importante. O Kashima perdeu em casa para o FC Tóquio, 2-1. Nosso queridinho Koki Anzai chegou, abriu o placar, uma boa assistência do Misao que... Fiquem de olho no Missal. Missalzinho, esse aí vai render muita coisa no GTFA. Já tá assim, já? Você já tá cravando que o cara já... Camisa 20 aí vai longe mesmo? Vai longe. Ele que ele tem uma Missal impossível aí de Nossa, meu Deus! Nossa! É por essas e outras que o Zico voltou pro Japão. Viu, tá? Ele foi por causa do Missal, né? Foi querer ver de perto o menino Missal. Olha aí, muito bem. Quase foi pro Copa do Mundo, né? Viu? Foi por pouco. Mas, no caminho do Missal, existiam dois caras que jogaram muita bola. Togashi, que fez o golzinho dele, e o Nagaizinho da massa, que deu assistência pro Lins Vandowski. Lins Vandowski, eu não sei fazer o gol da virada do FC Tóquio, né? Olha, quem diria, Tóquio que estava com um esquadrão temporada passada, não rendeu aquela coisa como era para ter rendido, né? Com o time, claro, um time bom esse ano, conseguiu manter aí uma base boa, mas não é tão estrelado como na temporada passada, tá fazendo bonito. O detalhe é que o Lins é novidade nesse time, né? Ele tava ali no Kofu e veio para o Tóquio. Olha, entre o Lins, eu fico na dúvida, cara, porque sei lá, o Lins é um bom jogador, mas ele não me convenceu ainda. O Lins, cara, ele teve uma passagem muito boa pelo Gamba, mas aí quando chegou ali o Patrick, ele ficou ofuscadão, né? Porque o Patrick tem uma coisa que o Lins não tem, né? Que é a força física, né? O Lins é mais tipo um Lee Edson, assim, né? Um cara mais de velocidade e tudo mais, assim, né? Tipo nos padrões, assim, de alguns atacantes brasileiros. E acho que é por isso que ele perdeu espaço no Gamba. Mas aí quando ele foi pro Kofu, ele acabou ficando meio que encostado, né? E fora da mídia, o cara não jogou tão bem, tudo mais, fazer um gol ou outro. Eu acho que é uma chance de ouro do Lins mostrar que ele pode ainda ser um atacante de J1, ainda pelo menos por uma ou duas temporadas, porque ele já não é um jogador tão novo, né? O Lins eu acho que já passa dos 30 anos.
Então, é a chance que ele tem, né, cara, de entrar nesse time do FC Toco, que é um time muito bem organizado, como você falou, e mostrar serviço, né? E o FC Toco precisa de um bom centroavante, um segundo homem de área ali para poder fazer jogadas, né, por fora, né? Né, e o Togo, como eu falei, tá aquele time em construção, né? Teve aquele choque na temporada passada e agora tá se reerguendo, tá se reconstruindo e tá trilhando num caminho bom, porque nesse momento tá mantendo a segunda colocação ali firme, né? Brigando com unhas e dentes pela posição ali. E quem sabe consegue beliscar uma vaguinha na CL mantendo-se entre os três ali, né? Tem tudo pra... O que é interessante, né? Até por causa que a gente lembra que alguns anos atrás aí tinha toda aquela polêmica, né, do time do FC Toco que chega numa ACL, faz um papel ridículo e depois começa a pipocar nas... Claro, pipocando assim em mídias que gostam de ficar focalizando sobre as coisas, né? Tem até esse nome de programa bosta aqui no Brasil, mas de falar que o FC Toco é um time que não que vendia os seus resultados, mas que não queria jogar entre os primeiros, porque meio que estava satisfeito com aquela posição mediana da tabela, tinha investimento, tinha o time, sabe, o time não queria muito ficar lutando por título, não queria muito ficar meio que colocando ideias de que poderia lutar pelo campeonato pelos seus torcedores, porque aí seria cobrado, né? Então o FC Toco tinha esse negócio de ser um time que não gosta de ser cobrado, por isso que é um time mediano sempre, né? O ano passado, quando tentou ter esse esquadrão, esse time galáctico, né, com jogadores de nome, né, como Maeda, como o Kubo e tudo mais, acabou dando uns burros na água, e agora parece que o time está tentando fazer pelo menos uma mescla, né, de jogadores mais novos, jogadores mais velhos, e tem alguns nomes interessantes, né, cara? Tem o Ogawa, né, que veio lá do Vissel Kobe, tem o Morishige, tem o volante lá, o Takahagi, que eu acho muito legal, tem o Higashi, tem o Togashi, sabe? Então, tem um time interessantíssimo, assim, né? Tem o Diego, sabe? Então, assim, o time da FC Toco é um time que tem todas as possibilidades do mundo de lutar por uma CL. Pelo lado do Kashima, né, que começou o ano assim tão conturbado e aí foi melhorando aos poucos, hoje não dá pra reclamar muito, porque teve um começo de temporada ridículo, né, com os padrões Kashima Antlers, e agora tá numa nona colocação, não vence 2 rodadas, mas é um time perigosíssimo que não dá pra descartar que pode estar lutando pelo menos por vaga de ACL, né, assim, a gente fala aqui, que nem o Elias fala, né, estamos falando da J-League, né, nada é impossível, então também não dá pra, a gente não pode descartar o Kashima de lutar pelo título, né, mas essas últimas 2 rodadas que o Kashima não vence, né, principalmente o empate contra o Gamba Osaka, que é um time forte, mas ainda o time está muito abaixo do Kashima nesse momento, e essa derrota por 2-1 é algo que já deixa uma pulga atrás da orelha nos seus torcedores e força o Kashima, que joga em casa a próxima rodada contra o Shimizu, ir para cima, até porque o Shimizu é o time que está um ponto à frente dele na tabela do campeonato, né? Exatamente, Diego, e falaremos agora mesmo do Shimizu. Você deu a deixa, né? Deu a dica. O Shimizu com um golzinho de pênalti do Douglas. Não, eu não sou o Douglas, eu sou o Douglas. O Douglas meteu 1-0 no Sagan. Fernando Torres foi titular. Foi substituído pelo recém-chegado também Toyoda, né? Que voltou do empréstimo lá. Agora sim, do time coreano. E esse que foi o duelo dos gringos, né, Thiagão? Temos o Jansson, treinador da sueco, né? Ali pela equipe do Shimizu, e o Ficadente, que foi o treinador do Sagan. E detalhe, né, ele já foi com força total, já colocou o Kanazaki de titular, começou com o Fernando Torres, e o Diono, na etapa final colocou o Toyoda, colocou o Tagawa também, foi pra cima, mas não conseguiu sair vitorioso, né, acabou sendo derrotado, mas o Sagan ainda tem um tempinho para recuperar. Não tá tão mal assim, né, Thiago? Apesar de estar na vice-lanterna, tem 15 pontos. O Gamba, que tá ali na zona do playoff, tem 17. E o Rei Sol, que é o 15º, tem 20, né? São 5 pontos de diferença ali. Isso não é nada na J-League, né? Tem como reconstruir essa equipe. Já o Shimizu, pelo jeito, o Shimizu vai ficar longe aí do rebaixamento. Tá na 8ª colocação, 27 pontinhos. Tá vendo, ó, pra vocês terem uma ideia, galera, com 33 pontos está a equipe do Frontale, que é o primeiro time ali na zona da CL, né? Então, o time tá olhando mais pra cima, olhando mais ali as vagas de cima do que de baixo. Quem diria, hein, Thiagão?
Pois é, Elias, cara, olhando a tabela assim da J-League agora, dá um negócio que é muito doido, né, cara? Quem diria que o Cacho Rei Sol, que brilhou tanto, né, em anos seguidos, estaria numa situação tão doida, né, cara? Brigando por parte de baixo da tabela, que o Shimizu tivesse dando essa baixa disparada, e olha, incrível como as coisas mudam. Ah, é que é aquela famosa caixinha de surpresas do campeonato japonês, né? Obrigado, viu? É fogo. Isso até já aconteceu com o próprio Urawa em 2011, né? O Urawa que vinha numa sequência maravilhosa entre 2002 e 2009 ali na J-League, sempre brigando por título e coisa, foi campeão, foi pra série, pintou os canecos e tal. Jogou 2011 e quase caiu, né? Pois é, não, que acontecem umas coisas que são muito doidas, né, cara? E assim, claro, tem muita coisa pra acontecer, mas é engraçado, a gente fica 2, 3 rodadas sem fazer o Hinomaru, por mais que a gente tá acompanhando os jogos, quando você pega pra ver as tabelas, você fala, caraca, cara, o que aconteceu em 3 rodadas, né? Então assim, mesmo vendo o Sagan Tosso em 17º, o Gamba em 16º, o Nagoya em último, o Júbilo em 12º e tudo mais, daqui 3, 4 rodadas pode mudar tudo, né? Então isso que torna a J-League, claro, um dos nossos campeonatos favoritos, ou o nosso campeonato favorito. Sobre esse jogo do Sagan Tosso, uma coisa que eu queria falar pra você até antes que eu esqueça, eu tô achando que o time do Sagan tá se precipitando um pouco, cara, porque o fator Muka Nazaki e o fator principalmente Fernando Torres nesse momento, é algo que eu tô achando que pode ser uma faca, cara, de 2 gumes pro time do Sagan. O Sagan tá jogando com 3 atacantes, cara. Não é do feitio do Sagan Tosso ser um time tão ofensivo assim. Então essa cobrança pela essa necessidade talvez do time ir pra frente, fazer gols e funcionar esse ataque meio que com 3 bons nomes, né? Tem o Kanazaki, tem o Ono, como você falou, que normalmente vai perder a titularidade ali pro Toyoda, o próprio Fernando Torres. Esses jogadores que são jogadores de frente, eles vão forçar que o time do Sagan seja um time mais ofensivo, mas eu não sei se o time do Sagan vai funcionar tão bem, cara. Eu acho que o Sagan deve estar jogando errado, os caras deveriam testar um 4-4-2, sabe, com o Muka Nazaki e o Torres apenas, coloca ali o Ono um pouco mais pra trás, sabe, saca ali o Takahashi ou o Harakawa ali pelo outro lado, sabe, tenta inventar alguma coisa, porque os 3 defensores, os alas muito abertos e o Muka Nazaki e o Fernando Torres tendo que jogar ali como jogadores fora da área, pro Ono dentro da área, eu não sei se vai funcionar muito bem não, cara, e o problema é, se daqui 2, 3 rodadas o ataque de Sagan não ser produtivo, tô achando que até o trabalho do Ficadente vai começar a ficar um pouquinho questionado, o que não seria muito comum no time do Tosso, que não tem essa digamos, não tem essa mania de demitir treinadores assim no meio de temporadas com muita sequência, né? Mas com esses nomes meio que galácticos agora do Sagan Tosso, é uma nova realidade que o time do Sagan vai ter que se acostumar a lidar. Você acha que o Ficadente vai ficar banguela? Meu Deus do céu. Banguela eu não sei, mas que se o time do Sagan não começar a ganhar careca, ele vai começar a ficar, porque o negócio ali vai ficar muito estreito, cara. E o Fernando Torres, que foi substituído no final do jogo, já fez carinhas que já não é um cara que curte muito ser substituído, né? O cara, claro, lembrando que ele amargou um banco inacreditável, mais de 2 temporadas seguidas, né, no Atlético de Madrid, né? Ele não veio pro Japão para ser banco do Toyoda, né? E o Toyoda também não voltou de empréstimo para ser banco de nenhum dos caras. Então, sabe, essa briguinha por titularidade no time do Sagan Tosso, cara, eu quero ver até onde vai dar. Vai ter que armar um esquema com 3 atacantes aí, com o Ono também não vai querer ser banco, né? Então olha, é só bucha, o time Ficadente tá fudido no meio dessa galera. E outra, tem o famoso Muka Nazaki, que também não é flor que se chega, né? Ixi, os bad boy ali tão fritando, hein? É os anos 90 de volta na J-League. Exatamente, só faltou o Dunga ali. Só faltou o Dunga, xingando todo mundo. E sabe quem que foi xingado e ficou banguela nessa rodada, Thiago? Quem? Marinos. Olha só, o que tá acontecendo com o Marinos aí? Perdeu a mão, de novo. De novo. Apesar que contra o líder, né? Não tem muito como falar muita coisa, né? O Marinos perdeu tanto a mão que já tá cotoco, né, coitado? O Marinos foi atropelado, foi trucidado, foi estuprado, foi tudoado aí nessa rodada pelo Sanfrecce Hiroshima, né?
Simplesmente o Hiroshima fez 4-1 pra cima do Marinos. Se fosse aquele jogo Batalha Naval, tinha caído todos os mísseis ali no barquinho do Marinos e afundou, né? Até porque o Marinos ele joga numa formação que é meio aqueles cacinhas de jogo daquele Game Boy 1000 jogos em 1, tá ligado? Porque joga com 4-1-4-1, porra. Até eu te falar também, as formações que só no Japão. Eu não sei o que é pior, são as formações no Japão, as nossas referências que a gente usa pro programa, né? Puta que pariu. Não, mas tipo, eu tava lembrando agora, alguns anos atrás, o Marinos tinha o Yodo como volante. E todo mundo falava, nossa, Yodo como volante, Jesus Cristo. Agora tem o Ogihara, né? Então assim, de Ogihara a Yodo só mudou 6 por meia dúzia, né? Então, né, o Marinos tem ainda essa âncora de ter volantes merdas no seu elenco, né? O Marinos tem essa âncora, olha o trocadilho que esse filho da puta me faz. Só não era pior que o trocadilho que eu ia fazer agora, né? Que o Yodo eu achei na tabela periódica. Meu Deus. Meu Deus. Mas o Ogihara eu não achei, não. O Ogihara não achou. E os dois são camisa 6 e assim, cara. Endo, Amano, Kida e o Nakagawa ali estão devendo muito, né? São, claro, né? São todos jogadores que não tem, assim, nossa, grandes nomes, muitas pretensões no campeonato japonês. São caras que, na sua grande maioria, estão ainda angariando o seu lugar ao sol, né? Mas nenhum deles acabaram ajudando ali o português a fazer o gol. E, na verdade, o Marinos teve até algumas chances ali na primeira etapa de até diminuir um pouco essa grande sapatada, até acabou ficando com mais posse de bola porque tentou criar mais, chutou mais vezes a gol, mas assim, né, as transições do Marino, quando passavam da zaga do Hiroshima, paravam na mão do Hayate, né, então a situação é difícil, né, porque todas as bolas que foram no gol do gol do Marino entraram, né, enquanto o Hayate acabou segurando essas diferenças, né, do Ikura e do Hayate, né, então não é por menos que o Marino está lá embaixo e o Hiroshima está lá em cima. Tiago, deixa eu uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o jogo. Lembra nos Cavaleiros do Zodíaco que tinha o Hayate lá, que era aquele cachorro, pastor alemão lá, que ajudou o Seiya? Nossa, da hora que você foi lembrar, nossa, meu Deus do céu, não, você lembra o nome do cachorro, mano, puta que pariu, velho, caralho, cara. Meu Deus. É um dos melhores fillers da vida esse do Hayate. Qual que foi esse episódio mesmo? Vamos, já que você entrou nesse assunto, não nada a ver com nada mesmo. Ah, é que o Hayate tava ajudando a farejar a armadura lá de Sagitário. Nossa, verdade, cara. Eu acho até da organização Kido que negachou. Que se eu não me engano ele estava querendo farejar o Dócrates e a galera lá que pegaram os pedaços de armadura. Eu não conheci, não era? Meu Deus, cara. Meu Deus, eu tinha apagado esse episódio merda da minha cabeça, mas realmente, comparado com alguns filmes de Cavaleiros, esse foi muito bom mesmo, tem que admitir. No mínimo, curioso. Prefiro o episódio do Cachorro Hayate do que dos Cavaleiros de Aço, né? Que, pelo amor de Deus. Não, pra mim, Hayate melhor que Ares, né? Sem dúvida, podia fazer um filme disso. Filme do Hayate, o cão valente, né? O rival do Coragem, que é o covarde. Podia ser, podiam até dar armadura pro Hayate. Eu não duvidaria muito se poderia passar isso, né? Nos briefings de Cavaleiro do Zodíaco naquela época, né? Mas olha só, a memória foi longe agora, foi muito longe, cara. Bom, mais mito que o Hayate foi o Patrick nessa partida que marcou 2 gols, né? E depois o Atari fez o golzinho e o Chiba também. O Kosei Shibasaki que deu assistência. E lá no finalzinho do jogo, o Shoito, né? O mito fez o golzinho dele. Pelo menos pra não ficar em branco, ele fez o golzinho dele, né, Thiago? Pois é. O Shoito que tem uma. Que nesse meio tempo, né? De entrando os novos jogadores e tudo mais, o Shoito tá jogando cada vez mais pra trás no Marines. Agora tá jogando ele como um volante, um meio atacante, muito recuado. Então o Potascoglu tá tentando fazer o Marines ali, o Barcelona reverso. E vamos ver até onde vai dar isso aí. O Patrick tem uma coisa interessante, Elias. O Patrick tá tentando, né, a sua naturalização e tudo mais. Mas tem um fator novo no futebol brasileiro que é o Filipão voltando a ser técnico de um time grande, né, que é o Palmeiras. E o Filipão está meio que encantado, até interessado no futebol do Patrick. Ah, é? E o Patrick falou que se ele fosse voltar no Brasil nesse momento, um time que ele jogaria, essa matéria saiu pela ESPN.com.br, ele jogaria no Palmeiras. E então, se a gente juntar uma coisa com a outra, uma coisa que pode tirar o Patrick numa futura janela de transferência
é o fator Felipão do Palmeiras, que já gosta de jogador, ele foi do Palmeiras, o Palmeiras tá com bala na agulha, então se a naturalização do Patrick não sair, eu tô cravando que eu acho que o Patrick pode rumar outros rumos na sua carreira. Mas a janela do Brasileirão já fechou pro final do ano ou ainda dá pra trazer pessoas de fora? Não lembro agora. Se eu não me engano, a janela do Brasileirão fecha agora em agosto. Mas será que ele ia arriscar voltar pro Eu acho Brasil? que agora não, mas por exemplo, vamos supor... Ano que vem, né? Faz essa temporada pelo Hiroshima, é campeão, não saiu o seu visto lá pra poder jogar pela seleção. Bem, aí ele volta pro Brasil, tenta fazer num time japonês, um grande aqui, se não der certo no Palmeiras, volta pro Japão e termina a carreira. Joga no coxa, ou assim. Ou joga no coxa, ou fim das vidas que a gente tem no Brasil, assim, o problema do Patrick ele tá fazendo muitos gols e tudo mais, beleza e tudo mais, mas aqui no futebol brasileiro a gente sabe que a falta é um bagulho um pouco mais utilizado, é um pouco mais forte, né? Ele é um jogador forte, mas ele vai ter a cobrança um pouco maior num time muito grande. Então, sabe, eu não sei como poderia lidar com essa situação do Patrick no Palmeiras. Mas, se funcionar e for bom para os dois lados, então acho que talvez é uma coisa que a gente não possa descartar nesse momento. Thiagão, vamos ver, né? Porque jogar, que nem você disse, né? Uma pressão diferente, camisa pesa, Brasil, né? Complicado pro jogador. Mas eu acho que ele tem personalidade pra aguentar, assim. Pois é, e acho que assim, por mais que o Patrick seja interessante, um cara inteligente, que já passou pro time, que já tá no melhor momento da carreira, se ele conseguir jogar pela uma seleção, eu acho que talvez esse é a sua principal ambição, né, na carreira, que é o que faltou, né? Não teve chance de jogar pra seleção brasileira e tudo mais. Então eu acho que esse fator segura ele um pouco mais no Japão. Agora, se embaçar demais isso, né? Então, ainda mais agora que a gente já sabe quem que é o novo técnico do Japão. Sim, é uma novela que ainda não tem um fim decretado, né? Uhum. Ainda mais levando em conta que o treinador do Japão é cria do Hiroshima, né? Quem sabe aí. As melhores chances deles é agora, né? A melhor chance do Patrick é quem agora. Quem sabe a cartolada do Hiroshima fala pra ele, aí, o Patrick aí, nosso, né? Dá uma forcinha. Você chegou aí na seleção graças a nós, fez o trabalho aqui e tal. Vai aquela fofoquinha não dá pra descartar, né? O nosso querido Moriaça, né? Vamos aguardar pra ver, né? Vamos ver. Thiagão, quem está em péssima fase na J-League, já são 4 derrotas seguidas. Que esse ressalta mais para um eclipse, né? E agora teve a proeza de perder em casa de 2-0 pro Belmari, um double do Yamasaki, né? Lembrando que o Belmari tem mais pontos que a equipe do Rei Sol, tá lá em 11º com 25. Uma equipe que também acumulou muita gordurinha aí, quem sabe essa gordurinha pode fazer uma diferença no final do campeonato. E o Rei Sol em 15º com apenas 20. Olha só, Thiagão, que é isso, rapaz? Não esperava por essa derrota, hein? Pois é, cara, um time que eu aprendi até a respeitar bem, o time do Caixa Rei Sol nas temporadas. Tá se perdendo, o esquema ainda continua sendo o mesmo, ainda com a 2-3-1, com o Esca na frente. O Esca ali foi sacado na metade do segundo tempo para entrar o Segawa. E as coisas não funcionam, né? O Cristiano joga um pouquinho mais recuado, jogando fora da área, pelo outra ponta, aqui no meio. Esse é o quarteto ofensivo do time do Rei Sol, que tá devendo gols, né? Depois de tomar o segundo gol, você percebe que o time do Caixa Rei Sol tenta recuar um pouco mais para não tomar o terceiro e ainda poder jogar um pouco no contra-ataque. Não funcionou, né? Acho que o problema do Rei Sol nem é tanto o ataque, mas sim a defesa, que não tá passando ali por um bom momento e tem que acordar logo, né? Porque se o Gamba começa a vencer suas partidas ou pelo menos mostrar que tem time para sair da zona de rebaixamento, o Rei Sol começa a ficar cada vez mais pressionado e tudo que a torcida brasileira do Rei Sol quer é pensar no rebaixamento, que seria inédito pro time, né? É complicado, né? Pois é. O pênalti ali nos 83 minutos do segundo tempo ali foi um negócio meio bizarro, meio bobo, né? Da partida do Rei Sol. Como na maioria dos pênaltis, a maioria são meio evitáveis, o cara chegou praticamente atrasado. E bem, o Shonan agradece, né? Porque o time, se tem um time que precisa de vitórias, porque também não tá nada bem, assim, pensando bem, é o time de Shonan Bellmare, né? Essa 11ª posição e essas 2 vitórias seguidas, né? Do Kobe na 18ª e agora essa vitória contra o Rei Sol,
dá uma luz pro time do Shonan, mas também faz a gente lembrar que o time do Shonan é o time que gosta de ganhar 2, 3 e depois perde 3 seguidas, né? Então é um time que a gente não pode estar sacramentando tanto, né? Lembrando que recentemente o time do Shonan perdeu de 4-2 pro time do Shimizu, né? E olha que o Shimizu tem um ataque interessante, tá funcionando, mas tá longe de ser o maior ataque da competição, né? E mesmo assim o time do Shonan mostrou que também tem seus problemas e tá lutando para tentar evitá-los. Vamos ver o que teremos aí, o que o nosso querido Belmare irá aprontar no campeonato. Um outro duelo muito interessante numa equipe que está muito bem e a grande surpresa da J-League essa temporada, Thiagão, que é o Consadole Sapporo, rapaz. Quem diria, hein? Quem diria? Sapporo ganhou mais uma e fora de casa, meteu 3-2 para cima do Nagasaki. Os gols do Nagasaki foram marcados por Yoneda e o Budis. E o Botroy do Son Krasin e o Tokura. Tokura que fez o gol aos 49 da etapa final, dando vitória para o Sapporo. Com essa vitória, o Sapporo, olha só galera, o Sapporo tem 18 jogos, não teve uma partida adiada. Está na 4ª colocação com 30 pontos. Olha só. Se vencer o jogo adiantado, nesse momento poderia estar em 3º lugar, né? Se o Frontline tivesse perdido, né? Exatamente. Tivesse perdido as rodadas seguidas, né? Porque a gente ia falar de quanto acabou perdendo essa rodada. Uma coisa que eu tenho que falar sobre esse jogo, Elias, é o seguinte, né? Pô, o Ivaren lutando bem, conseguiu aquela vitóriazinha contra o UFC Tokyo, putz, né? Segundo colocado, voltou um pouco à normalidade, tinha até a chance de sair no empate, não deu. Pro time do Sapporo, cara, que nem é o melhor ataque da competição, tá longe de ser um dos melhores ataques da competição, tem 24 gols, pra você ter uma noção, o melhor ataque da competição é o time do Hiroshima com 31, né, e o segundo colocado tem 29. Não tem a melhor defesa, tomou 21 gols, né, então é uma defesa até que, na média dos vazados da J-League, né, sei lá, o pior ataque da competição tem 15 gols, que é o Sagantoso, né, e a pior defesa do campeonato nesse momento, falando aqui de cabeça sem errar, é o time do Sendai que tomou 30 gols. Então assim, é uma equipe que nem faz tantos gols, faz um pouquinho mais acima da média desse ano e toma um pouquinho mais de gols, mais ou menos ali na média de 21, 22 gols. E a gente está vendo times com uma média de gols maiores do que o time do Sapporo, abaixo do que ele, né? Tô falando de Vissel Kobe, de Cereço, de o próprio Ural Reds, que é 7º colocado, Kashima e tudo mais. Então o time do Sapporo está realmente jogando no erro do adversário, né? O cara tomou 2 gols, fez o 3, tá fazendo aquela matemática simples de fazer mais do que toma e tá ganhando seus pontos. Eu não sei até onde o time do Sapporo vai conseguir ir com esse time que tem uma certa limitação em alguns momentos, mas que tá surpreendendo com certeza, né, cara? Já são 8 vitórias no campeonato, é um time que perdeu 6 vezes, que é até uma quantidade grande, mas empatou 4, um time que está sabendo jogar dentro de casa, está sabendo jogar bem até como visitante quando o time não joga, né? No caso contra o Sendai ele acabou sendo como visitante, então ele está sendo um mandante de campo muito interessante e está sendo um visitante inteligente, né? Então é tudo que o time precisa, o Botroid e o Soglansky aí jogando o fino da bola esse ano, né? Então não é impossível pensar no Sapporo lutando por ACL, mas é um pouco complicado em pensar em questão de números, né? Mas J-League não é só números, né, Elias? J-League também é muita sorte, né? Tem que ter. Isso que é o complicado, né, Tiagão? E quem não teve sorte nessa rodada foi o Cereço, né? O Cereço que recebeu a equipe do Kobe. E foi o jogo das maluquices, né? Que foram 2 gols contra, né? Do Watanabe e do Yorichi, né? A equipe do Cereço via vencendo o jogo até os 30 da etapa final, quando fez um gol contra também e acabou ficando no 1-1, né? Que foi um negócio super engraçado isso que aconteceu com a equipe do Cereço. Tem um fator curioso aqui para te contar, Thiagão. Você sabia, eu não lembrava disso, mas a equipe do Kobe tem um mestiço americano, né? Quem que é? Não lembrava disso. O Léo Osaki. Ele é mestiço americano? Uhum. Ele nasceu nos Estados Unidos. Olha só que legal, camisa 25, né, que jogou nessa partida, um zagueiro, né? Uhum. Olha só, interessante, eu não lembrava disso, acabou
passando batido na nossa revisão ali. Ah, lembrei porque que acabou passando batido. Porque no primeiro semestre ele tava no Tokushima, agora que eu lembrei. Ah, tá. Então dos caras que vieram nessa janela do mediano, então, né? Isso, Ah, bom. É interessante, isso não desconheço ele, vou pesquisar um pouco mais sobre isso, sobre esse jogador. Aparentemente jogou bem, eu não vi esse jogo, não consegui ver esse jogo do Kobe, vi só os highlights. Achei muito esquisito o gol do Watanabe, né, que é atacante, né, fazer gol contra, eu sempre acho muito esquisito isso. Mas pelos números dessa partida, né, o time do Kobe teve mais posse de bola, né, chutou mais vezes a gol. O time do Cereço chutou 10 gols e 5 foram finalizações corretas. O time do Kobe chutou 11 e apenas 4 foram, então um desperdício um pouco maior. Uma coisa que chama muito minha atenção negativamente pro time do Kobe, a gente já sabe que é um foguete molhado, como o Elias falou, é o time do Cereço que tá numa temporada até que muito regular, né? Infelizmente é um dos times que mais perderam. Na verdade, o time da Setoko é o time com mais derrotas, não derrotas, com mais empates nesse campeonato, com 8. E é uma equipe que tem dificuldades em fazer gols e manter os resultados. E o time do Cereço chegou ali a angariar a segunda para a terceira colocação. Então era um ano para o time do Cereço se afirmar entre esses times que estariam lutando pela partida do campeonato. Claro, está em sexto colocado, não é nada ruim, não é nada péssimo isso. Mas o time do Cereço ele mostra que o ataque ele deixa de funcionar em momentos que tinha que funcionar, né? Tem uma equipe interessante, tem o Kakitani que se encontrou bem ali jogando um pouco mais recuado, tem o Sugimoto, tem o Yamamura. Então assim, é uma equipe que a gente espera mais do sistema ofensivo, né? Tem o Kiyotaki que voltou a jogar, tem o Yamaguchi, e a gente vê muitas vezes um time do Cereço com uma empatia inacreditável, né, cara, no meio campo à frente. Ou seja, quando o Kiyotaki não... Eu até falei no último Euro que há uma Kiyotaki dependência, né, no time do Cereço, né? Quando o Kiyotaki e o Kakitani não funciona, o time basicamente vai pra frente. O time do Vissel por sua vez, é um time que tinha jogadores ok, que tinha um esquema tático muito organizado. Decidiram trazer o Iniesta, acabou aparecendo a oportunidade. A equipe acabou dando fim a alguns jogadores, como Mike Havener, como o Ogawa, que eram jogadores que estavam muito bem já organizados na equipe. E a equipe do Kobo, que nunca foi um primor de organização, está um pouco perdida, né, cara? Então esse gol do Watanabe, né, a gente vê ali o Goki pelo lado direito, sabe? O Masuyama tentando fazer uns milagres pelo lado esquerdo. Você percebe que o time do Kobe tá tentando se encontrar, sabe? Mas é claramente um time que estava organizado no meio turno, e essa organização se degringolou porque a equipe não tinha culpa para manter todos os jogadores. Então, sabe? E tem um detalhe, né? Cadê o Iniesta? Então, sabe? São coisas que eu não entendo no Kobe, sabe? Tinha uma equipe organizada, que abriu mão dessa equipe um pouco mais organizada, que não era um primor, como eu falei, por ter um cara de nome, e esse cara de nome não tá apto a jogar ainda todos os jogos. Então, sabe, difícil a vida do Vissel Kobe, cara. Olha, pra ser bem sincero pra você, Fernando Torres, Iniesta, essa galera que veio da Europa... Tá morta, né? Eles estão mortos, vieram da Copa, e o Torres não, Torres é vagabundo. Mas, essa galera... Eles vão começar a jogar bola só agora, lá por setembro, né? Finzinho agora de agosto, lá por setembro. Que daí eles já vão estar com a pilha mais carregada, né? Então... Mas deixa eu falar uma parada pra você. Jogo rápido. Você acha realmente que esses caras vão mitar na J-League? Ou eles estão lá apenas pra ganhar o seu cascalho, fazer sua meduzinha pra temporada e vazar? Não, tudo forlando da vida. Estão ali pra... jogar um pouquinho, sabe, ganhar o dinheirinho dele, dar aquela enganada, até pela idade avançada deles, né? São jogadores consagrados, já ganharam tudo que podiam, já são estrelas do futebol mundial, né? Agora com 34, 35 anos, pra que o cara vai se esforçar? Pra que o cara vai dividir uma bola mais séria ali, acabar se machucando ainda, né, Tiagão? Então é mais pra ganhar o dinheirinho deles, pra divulgar o campeonato, essas coisinhas assim. É a minha visão, pelo menos. Entendi. A gente sempre espera estar errado, né? Mas a gente não... Já fica meio velhaco, né, com esses jogadores, né? Eu até acho que esses caras eles podem aparecer muito bem, assim, mas sabe, eu não vejo, assim, uma participação. Até porque, principalmente o Iniesta, ele veio com o do Marcelo como
por causa do patrocínio, né, cara, agora da Rokutan, né? É isso, né, da Rokutan e... Rakuten. Isso, Rakuten. Rokutan é aquele remédio. É um goleiro talvez, se não me engano, também. Isso, também. E ele veio ali pra fazer o contrato de 2 anos, porque ele sabe que depois ele vai voltar a jogar com o Barcelona, pelo Barcelona Legends lá, né, que é uma equipe do Barcelona que faz alguns eventos, então sabe, não dá pra esperar muita coisa do Iniesta, né? E o Lucas Podolski, que é, digamos que o homem, né, do Vissel Kobe no ataque, tá machucado, né? Machucou ali, se não me engano, foi o pé direito, no mais, uma fratura no pé, não sei se foi o pé direito para esquerda, e não tem, digamos que, pretensão de volta até outubro, cara. Então, sabe, o time do Kobe que tem uma folha salarial alta, os jogadores não estão nem possibilitados de jogar, né, cara? Então, complicado, né? Mas sabe o que é complicado mesmo, Thiagão? A situação do Gamba Osaka, né? Eu quero esse jogo que acabou fogo, né? Acabou em 1-1. O Hwang até chegou a abrir o placar pro Gamba, depois o Oi no finalzinho, 47, parecia que finalmente o Gamba ia ganhar depois de um longo período aí, ia se dar bem, não sei o que. Acabou se dando mal, né? Tudo bem que empatou fora de casa, já somou um pontinho, mas um negócio que eu quero perguntar pra você, Thiagão, você que é setorista do Gamba aí, sabe que a situação tá feia. Numa situação crítica, feia como tá do Gamba, não era melhor você trazer um treinador mais experiente, com mais nome? Tudo bem que o Tsuneyasu Miyamoto, ele foi capitão, ele foi lenda da seleção japonesa, né? Mas enfim, mas como treinador ele só tava ali no time B, né? Do Gamba, treinando na J3 ali, a equipe, né? Será que não é uma aposta muito arriscada tanto pro Gamba quanto pro Miyamoto, né? Porque o Gamba pode ser rebaixado pela campanha que tá tendo, né? Se tivesse chamado um treinador mais novo, poderia ter feito diferença. E também não queima o filme do Miyamoto por ele tá começando agora a carreira de treinador? Será que não é arriscado pros dois, rapaz? Ou se queima, cara. Eu acho que o Miyamoto é o cara que pode sair mais prejudicado dessa história, né? Que você falou, um cara que tá começando agora, treinando de time principal, o cara tava só na categoria de base e tudo mais. O time do Gamba, a gente sabe que o time já se... Bem, vamos voltar alguns anos atrás, quando o Sami saiu da equipe, né, a equipe já começou a entrar numa pira maluca de procurar um jogador para estar substituindo o Sami e ter um ataque de respeito. Esse jogador passaram por outros nomes, veio o Ademilson e tudo mais, a gente já sabe toda essa história, veio o Patrick e tudo mais, e a equipe do Gamba perdeu a sua melhor característica, era o ataque, né? Ainda tinha o meio campo com jogadores excelentes, né? O Endo e tudo mais, Endo, Kono e tudo mais. Esses jogadores, a idade chega. E o time do Gamba é uma das equipes que, se a gente for ver no papel, ela se reestrutura muito mal com jogadores novos, né? O time do Gamba vendeu o Ideguchi a preço de banana pro exterior, né? Queimou um jogador importante. O time do Gamba não teve pulso para manter o Sami, ou pelo menos fazer uma contraproposta quando veio ali a oportunidade de ele voltar para a Europa, já que era uma coisa difícil ele recusar a Alemanha. E o time do Gamba prefere pegar a sua base e normalmente vender os jogadores, ou emprestá-lo para outros times, ou dar prioridade para o Gamba Sub-23 que disputa J3, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa que não encaixa na minha cabeça em referente àquilo que o Gamba faz. Nesse jogo mesmo ali, que a gente está citando agora, o Kono e o Endo não jogaram, né? Entrou, digamos que os homens do meio campo ali do Gamba foram o Fujimoto, o Takai, o Ko e o Kurata, né? E a gente já discutiu já que o Kurata não é um jogador que resolve todos os problemas do Gamba, né? Aqueles momentos que o Kurata despontou como jogador, como um cara que apareceu na frente, é por causa que ele tinha um respaldo muito grande de jogadores como o Kono, dos passes do Endo, sabe? Então, o Kurata, ele nunca foi esse homem espetacular. E em contrapartida, o Hwang, ele vem fazendo uns milagres que ele nem é assim um jogador tão, mega espetacular, mas ele encaixou bem nesse time do Gamba e vem fazendo tudo aquilo que pode. Agora,
Se isso é o suficiente para salvar o Gamba de rebaixamento, acho que não. O Gamba sabe que se cair para a segunda divisão vai ser mais um motivo de chacota, né? Mais uma piada. O Gamba caiu de uma maneira ridícula para a temporada 2012 e bem, é recente demais esse rebaixamento. Então o que eu vejo, a mídia de Osaka, que é uma mídia que adora exaltar o Gamba, mas também adora cutucar a ferida, já lança às vezes assim pequenas indiretas, né? Nossa, será que o Gamba vai cair de novo? Né? Será que os times de Osaka têm meio que essa predestinação a jogar J2 por anos, até praticamente quase seguidos e tudo mais? Então, sabe, o time do Gamba tá sentindo as dificuldades. O time do Gamba tá a partir de hoje, nesse dia 2, o time acaba de completar 3 meses sem vitória na liga principal, né? A última vitória foi contra o Sendai no dia 2/5, tá? E depois disso teve vitórias apenas pela Levian Cup, né? Que eu acabo não contando muito, porque normalmente a Levian Cup tem jogadores reservas, times que estão jogando de qualquer maneira, então não conta muita coisa. E o time do Gamba nesses últimos 3 meses perdeu praticamente, se a gente contar aqui, ó, perdeu 1, 2, 3 partidas, empatou 3, né, empatou 3, então a equipe deixa de somar quantos pontos nesse meio tempo, né, e pontos que poderia ter tirado o time do rebaixamento. Então o que eu vejo, o Gamba, ele perdeu muita chance de sair da zona de rebaixamento, e agora que a gente está chegando praticamente na metade do campeonato, a gente vê um Gamba que vai se entrar num modo de desespero. Eu ainda acho que o time pode sair pelo fator sorte, mas assim, vendo os jogos do Gamba, você percebe que é um time que passou dos 30 minutos do primeiro tempo, não fez o seu gol, ou tomou um gol, é um time que já se desorganiza como um todo, e eu não acho que também que o novo técnico aí, que é um cara inexperiente, vai ter pulso para segurar essa galera que vai estar desesperada em campo e vai falar, não, peraí, essa vai ser a tática, é assim que vai funcionar, sabe? O Miyamoto não tá acostumado com esse tipo de bucha, e acho que por não estar acostumado, ele ainda vai conseguir lidar muito bem com isso. Ele pode saber lidar, com certeza, mas se não conseguir, a culpa vai ser dele? Claro que não, a culpa vai ser dos dirigentes do Gamba Osaka. Só digo isso. Ai, ai, né? Pois é, e olha, e as coisas podem piorar, viu, cara? Porque tem alguns rumores aí que jogadores como Miura, Fábio, Nakasawa, Huong, são jogadores que estão-se na mira de times para a próxima já transferência. Se o Gama perder alguma dessas galera nesse meio campo, nesse meio tempo aí, putz, imagina um time desse na J2 sem esses jogadores, vai penar que nem o Nagoya perdeu por muito tempo na J2. Complicado. E bom, para fechar aí a J1, Thiagão, antes de partirmos para outros campeonatos, o Urawa meteu 2-0 no Frontale com gols do Kuroki e Fabrício. O Urawa vem se recuperando, já está na 7ª colocação agora com 27 pontinhos, e o Frontale, mesmo perdendo, se manteve aí em terceiro com 33, Thiagão. Pois é, o time do Oswaldo se encontrou muito bem, até tampando um pouco minha boca, porque eu achava que o trabalho do Oswaldo estava sendo assim, muito meia boca. Uhum. E ele, aparentemente, nesse momento, encontrou o time. É pouco a gente do time do Urawa, eu sei que a cobrança lá deve ser muito grande, principalmente por vaga na CL. Esse ano já não teve, né? Então, o time do Urawa é um time que se acostumou a participar da CL. Foi um dos times japoneses que mais, talvez, ali teve chance de chegar mais longe da competição nas temporadas que passou. Então, essa sétima colocação é ok para um time que começou tão mal, mas é pouco, né? O time consegue a sua terceira vitória seguida. O time do Frontale entrou meio perdido em campo, né? O time do Urawa massacrou praticamente toda a primeira etapa. O Yokobayashi continua errando, né? Continua esse período de má fase ali, já teve alguns jogos muito, muito ruins na 17ª e 15ª rodada, e agora volta a meio que passar em branco, né? O gol do Kuroki saiu num vacilo inacreditável, um lançamento nas costas do Taniguchi, assim, ridículo a marcação do Taniguchi no primeiro gol do time do Urawa Reds. No segundo foi um pênalti batido ele pelo Messias, um pênalti batido muito maluco ali, né? É uma maneira muito, muito engraçada ali, então a gente percebe que o time do Frontale
é um time que gosta de jogar com a bola no pé, e o time do Marinos é uma equipe que gosta de segurar, né? Eu falei Messias porque tava ali no campinho ali, né? Mas é o Fabrício Messias, né? O nome dele. Tem 2 Fabrício agora no time do Urawa, né? Tem o Fabrício, tem o Maurício, né? Que é o defensor, e agora tem o Fabrício, que é o atacante. E o time do Frontale teve até uma chance de diminuir isso, com puta de um lançamento no contra-ataque do Nakamura Kengo. Ele lançou a bola inacreditavelmente ali, e aí o Kobayashi acabou pintando o jogador e acabou chutando meio errado. Então era um gol que fez falta, mas né, é assim que funciona. A gente sabe que o time do Urawa é sempre um pouco mais favorito que o time do Frontale, como as equipes se enfrentam. Deu a lógica, né, deu o time um pouco mais bem organizado. Mas o time do Frontale tem ainda umas quirelas, né, para se manter na terceira colocação. Mas tem que abrir o olho, né, cara? O próximo jogo, o time do Frontale enfrenta o Marinos. É uma chance de voltar a vencer. Em contrapartida, o time do Urawa tem uma possibilidade ainda maior de vitória, que vai enfrentar o Vitória Nagasaki, que é o time que anda dando um pouco de medo nos primeiros colocados, mas é uma equipe que fatalmente entra como fadada a derrota contra o poderoso e organizado novo Urawa Red 2018. Maravilha, Mr. Challenge Cruz. Deixa eu passar pra galerinha aqui a classificação, que ficou da seguinte maneira após 19 rodadas. Sanfrecce Hiroshima líder 44, Tokyo em segundo com 37, Frontale em terceiro com 33, com um jogo a menos. Estariam na série nesse momento. Quem estaria na zona do playoff no momento para enfrentar o campeão do playoff da J2 é o Gamba com 17, né? Rebaixados estariam Sagan com 15, 17º e 18º Nagoya com 13. Artilharia, o artilheiro ainda continua sendo o nosso querido Patrick com 14 golzinhos do Hiroshima. Olha o Kuroki, né? O Kuroki fez seus golzinhos, já está em segundo lugar agora com 10. Lembrando que os japoneses estavam longe, né? 3 rodadas atrás, mas o Kuroki chegou. E temos o Diego Oliveira do FC Tóquio com 10 golzinhos também. Pelo jeito, o Kuroki mais uma vez, mais um ano, vai brigar pela artilharia do campeonato. Tiagão, mais alguma coisinha ou bora pra J2? A J2 que já está bem avançado em relação à J1, já está na 26ª rodada, onde tivemos 3 jogos adiados, né? O Kamatamare Sanuki e o Montedio, o Fadiano Kaema, o Tokushima Vortex e o Renofa Yamaguchi e Matida Zeba. Aliás, eu até esqueci de comentar isso, que alguns jogos lá no Japão, na J1, foram adiados também, por causa do tufão, né, que está acontecendo lá na ilha, no Japão. Então, algumas localidades ali foram mais afetadas do que as outras, né? E por isso alguns jogos foram adiados. Mas os que aconteceram, o Kyoto perdeu em casa para o Verde pelo placar de 1-0. O Kyoto tá na lanterna, tá afundado. Que desgraça que o Kyoto tá essa temporada. O Gifu perdeu em casa para o Oita por 2-0. Alberex 1, Jeff United 2. Num frangaço do nosso querido Muralha ali. Que falhou de novo. Matsumoto 1, Kofu 0. Totig e Tsuegi ficaram no 1-1. Mito 4, RM1. E o esquilinho traiçoeiro, Omiya 2, Roaço 1. A classificação é a seguinte, galera. O Matsumoto ainda é o líder com 50 pontinhos. O Matida está em segundo com 46. Lembrando que os 2 primeiros têm acesso direto à primeira divisão. Na zona do playoff temos Oita com 44 e o Okoma FC com 43. Verde com 42, mesma pontuação do Renofa em sexto. Lembrando que essas 4 equipes se enfrentam. Temos uma finalzinha. Quem vencer, aí for o mini campeão desse torneio, enfrenta o 15º da J1, né? Estariam rebaixados no momento o Ross Kumamoto com 23 pontos e o Kyoto Sanga com 16 na lanterna. O artilheiro é o Omae, do Omiya, seguido por Onaiwu, do Renofa com 14, e o Furuhashi, do Gifu, com 11. Tiagão, esse Muralha, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Cara, o time do Alberex tá muito longe de voltar pra J1 e o Muralha não tá ajudando. Cara, é inacreditável como o regulamento da J-League consegue ser, às vezes, tão injusto, né, cara? Já tem toda essa frescura, pra não falar outra coisa, em relação
aos times que tem esqueci agora o nome o aval para poder subir de J-League, de divisão e tudo mais, tem a licença, e agora a gente já tinha um negócio muito difícil, que é um playoff entre o terceiro, o terceiro, quarto, quinto e o sexto colocado, que se enfrentava, que se matava depois de 300 rodadas, e ainda tem que ganhar do time vagabundo da J1 que não teve capacidade de sair da zona de rebaixamento, né? Então é uns bagulho assim, cara. Se o Gamba chegar em penúltimo, em antepenúltimo lugar, lutando pra não cair, cara, eu vou torcer muito pro time da J2 vencer e o Gamba cair, cara, porque é uma sacanagem o que fazem com esses times esses menores da J-League. Eu acho que se esses caras não querem que os times grandes caiam de uma vez, por que não faz um esquema de franquia logo nessa porra, velho? Coloca a primeira divisão, não cai ninguém, sabe? Que nem acontece na Major League Soccer, que nem acontece na Superliga da Austrália, que nem acontece com os times da Índia, sabe? Porque, porra, é cada ano mais sacanagem. Mas tudo bem. Pelo AJ2, a próxima rodada vai acontecer muita coisa interessante, né? O Machida Zero vai enfrentar o Yokohama FC, né? Que é o quarto colocado. O Matsumoto vai enfrentar o Chiba, que está lá embaixo, então são chances reais do Matsumoto vencer. O seu Renofinha vai enfrentar o Ehime, né, que está lá embaixo também, o Ehime. O Oita vai enfrentar o Albirex Niigata, então são chances reais ali do Oita voltar a ficar em segundo colocado. E contra isso, o Verde, né, que também está ali com unhas e dentes, lutando para chegar nesse playoff mais uma vez, vai enfrentar ali o sétimo colocado, né, que é o Esquelinho, que está apenas um ponto fora da zona do playoff, né? Então, muita coisa vai acontecer. E olha, até o Avisca Fukuoka, que deu uma caidinha nessas últimas rodadas, né? Nesse momento é só o oitavo colocado, com 40 pontos. Tem tudo também para voltar a lutar pelo campeonato. Então a J2 vai entrar naquele pequeno ciclo vicioso de mudar a toda a rodada, né? O melhor mesmo seria o Matsumoto vencer o Jeff e abrir o mais pontos possíveis ali para estar podendo perder depois com uma certa gordura, né? Principalmente são 4 pontos, pode aumentar ali até para 6 ou 7 pontos, o que seria o ideal nesse momento, mas eu acho que vai muita coisa mudar. Outro detalhe é que eu acho que esse ano não vai dar mais mesmo essa nhaca, né, do Kyoto. Acho que dessa vez vai jogar mesmo a J3. Ano passado ficou por pouquíssimo assim para não cair. Acho que esse ano afundou de vez o barco. Não se conscientizaram, né? E agora a coisa tá feia. E cara, seria um sonho pra mim se essas equipes se mantivessem em cima, né? O Matsumoto subindo direto, o Renofa subindo direto. E se o Yokohama FC vencesse playoff contra o da J1 também, seria lindo. Pra mim seria o encerramento de ouro assim, da carreira do Kazu, né, cara? Então seria muito foda mesmo. Assim, o Yokohama FC, se a gente começar a lembrar daqueles números de 2015 e 2016, era uma equipe que chegou a brigar um pouco, mas caiu de produção muito grande. Na temporada passada, 2017 é uma equipe que tá um pouco mais organizada, mais concisa, sabe? É uma equipe que tá lutando um pouco mais pela parte de playoff, sabe? Tem um ataque interessante com 33 gols e tomou 26, sabe? Não tá muito longe, é uma das melhores defesas do campeonato, é um ataque não tão bom, mas também tá longe de ser um ataque ruim. Então, sabe, um ataque na média ali com 33 gols, sendo que a primeira equipe que vai fazer melhores gols é o time de Renault Yamaguchi com 44 gols. Então, sabe, é uma equipe que tá se organizando para ser um pouco mais concisa. Dá para pensar sim no Yokohama chegando forte nesse playoff, o que todos nós esperamos. Vamos ver. Espero que realmente isso aconteça. Tiagão, falar um pouquinho da J3 aqui, antes da gente encerrar o programa, que está na seguinte situação. Tivemos aí a 18ª rodada com os seguintes joguinhos. O Azul Claro meteu 2-0 no Toku Sub-23, Sagamihara e Fukushima ficaram no 1-1, Fujieda e Cataler ficaram no 0-0, Cereçosca Sub-23 foi goleado pelo Gainari Tottori por 4-0. Miyamoto já está fazendo falta desse time aí. Ryukyu 1, Yokohama Sports também 1, Grula 2-1 no Gamba Osaka Sub-23, né? Na outra partida, Parceiro Nagano 1, Blobitz! Aqui tá 2-0, não esqueci de dar meu gritinho, hein? Kagoshima 0, Zaspa 2, Gainari Tottori 1, Zaspa 2. E fechando a rodada, tivemos aí uma partida adiada, né, Tiagão? O Sagamihara pegaria o Azul Claro, né? Rodada 19.
mas devido ao tufão, né, consequências aí do tufão, o jogo não pôde ser realizado. E a tabela tá a seguinte, galerinha. O Ryukyu ainda é o líder com 35 pontinhos, em segundo o Azul Claro no Mazo com 32. Estariam nesse momento na J2. A artilharia do campeonato é a seguinte, galera. O João Gabriel de Sakamihara tem 13 e o Leonardo do Gainari Tottori com 11. E lá embaixo o Togashi do Ryukyu com 10, né? Artilharia brasileira aí, Thiagão. Pois é, né? A pena que o Giravan está tão ruim no campeonato, né? Apenas o último colocado e tudo mais. O time do Azul Claro ele vai ter o jogo adiado e tudo mais, mas vai ter uma chance de poder encostar no Ryukyu. E o time do Ryukyu tá se mantendo firme, né? Teve esse empate na última rodada, mas ali tinha praticamente 4 ou 5 vitórias seguidas. Então é um time que tá começando a ficar chato de estar enfrentando. Né, mas eu acho que tá tudo muito aberto ainda, né? A gente tem até o time ali com até o Gainari tem 27 pontos, Gainari. Acho que são ali os times que vão estar lutando por esse campeonato. Mas eu acho que a tendência, né, é afunilar entre os 3 primeiros colocados, né? Até acho que o Kagoshima pode dar um gásinho final ali, acabou perdendo essa última rodada. Já faz pelo menos 4 rodadas que não vence. Tá na hora de, se o Gainari quiser realmente lutar pelo campeonato, não, licença e outros 500. Mas o esquema é ser agora, né? Aproveitar essas rodadas ali que estão se degringolando ali para tá ganhando seus pontos. Acho que o Ryukyu começa a gostar de ser líder e começa a gostar de realmente entrar de cabeça para voltar a subir, né, para G2, o que seria o sonho. Mas eu ainda acho que se eu tivesse que apostar as fichas hoje, eu ainda colocaria no Azul Claro. Ai. Vamos ver se o nosso Azul Claro vai render alguma coisa mesmo, né? Tiagão, mais alguma coisinha? Seria só isso, só lembrar a galera só que o nosso mural está concluído, todo mundo que mandou suas fotos, a gente já organizou, já está lá na nossa página. Tem até um comunicado interessante lá que assim, o Facebook sempre diminui muito a qualidade, então ficou muito pequena as fotos, a resolução não ficou tão boa. Mas é o seguinte, o arquivo original tinha praticamente 10 megas, a gente deixou guardado. Se alguém quiser ter esse arquivo do mural, é só mandar um e-mail pra gente lá no jfa.sessãojaponesa@hotmail.com e a gente estará enviando para vocês o arquivo, né, via anexo, para vocês estarem guardando ali com uma qualidade muito maior, dá pra vocês ver todas as fotos melhorzinhas, até porque a tendência agora é a cada Copa aumentar mais e mais o nosso mural e as fotos ficarem um pouquinho menorzinhas, mas aí com mais gente participando. Muito obrigado a todos os 133 ou 134 pessoas que já estão participando do nosso mural, sempre vai mandando fotos pra gente aí, a gente vai estar colocando aos poucos, sempre naquele esquema, a cada Copa do Mundo, a gente pede mais, ou a gente pode fazer isso a cada 2 anos, se a galera mandar muitas fotos, e aos pouquinhos a gente vai aumentando o nosso mural. Desde já, muito obrigado, e a gente se vê na próxima semana, meu querido amigo Elias Faller. Sucesso, né, Thiago? Muito sucesso. Maravilha, galera, nos vemos aí na semana que vem. Com muito mais Renomaru. Bom, Thiagão. Valeu, galera. Até semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Sayonara.